Fiz um efeito pedra bem natural aí nesse vaso, pessoal. Adivinha como? Com um rolinho de pintura, muito fácil de você fazer e fica muito top mesmo. Então vamos lá que eu vou ensinar você a fazer agora. E pessoal, se você tiver dificuldade em encher esse recipiente aí, você pode cortar o fundo, tá? E encher ele já aí no local em cima da pedra. Corta o fundo do balde e enche aí no local, se você achar que é muito pesado de você virar esse molde de areia em cima da pedra do torno, beleza? E esse molde, pessoal, areia fina, ela precisa estar um pouco úmida, tá legal? Se você quiser utilizar terra também como molde, tem vários vídeos aí no canal. Eu utilizando a terra é muito boa para isso. Se você tiver um local no seu quintal onde você possa cavar, essa terra aí deve servir para você fazer o molde. A massa, pessoal, sempre 2 medidas de areia para uma de cimento. Eu também uso areia fina. Essa mesma areia que eu utilizo para fazer o molde. E o cimento, é o cimento aí normal de construção, 50 quilos, tá? Eu prefiro as numerações CP3, CP4 e CP5. Se você for fazer com argamassa, prefira a AC3, tá, pessoal? Muito boa. E a massa de isopor e cimento, eu utilizo uma medida de cimento, uma de isopor e uma de areia. E aqui, pessoal, como a gente não vai usar gabarito para fazer esse vaso, é importante a gente acertar essa espessura aí do lado com a própria colherzinha, tá? E outra coisa importante também é você colocar esse molde de areia aí mais ou menos no centro da rotação, tá? Não precisa ser exatamente no centro, mas coloca ele o mais no centro possível, que vai facilitar bastante aí na hora de você acertar a espessura desse vaso. E aqui acertou a espessura da boca do vaso, agora vamos acertar a espessura do fundo, para depois a gente acertar a espessura da lateral aí do vaso. E o pessoal pergunta muito sobre como fazer o vaso de tecido, qual a massa melhor, se eu coloco areia, se não coloco, só o cimento e o tecido. Enfim, pessoal, eu nunca fiz o vaso de tecido, mas eu acredito que se colocar uma de areia e uma de cimento e depois misturar no tecido, eu acho que tem mais chance de ficar mais resistente, porque a areia ela dá uma resistência significativa no cimento, tá? Se você colocar só o tecido e o cimento, eu acho que fica mais mole o vaso. Então, pela minha experiência aí trabalhando com vasos, eu acredito que uma de areia e uma de cimento, depois misturar no tecido, fica bem melhor. E aqui com a própria colherzinha você vai fazendo essas marcações na vertical aí. Eu gosto sempre de acertar essa parte aqui da boca, pessoal, tá? Você vê que no vaso lá, efeito tronco, eu fiz isso, no efeito pedra eu fiz isso. Praticamente todo vaso eu faço isso porque fica muito legal esse acabamento aí na boca do vaso, mais liso, beleza? E agora sim, vamos lá aqui com o rolinho. A gente passa aí na vertical também. E você vê que o rolinho, pessoal, ele nem suja, ele vai só pegando a massa e
e dando aquele acabamento mais natural, tá? A massa não prega no rolinho, tá, pessoal? Ideal também é você molhar um pouquinho esse rolo antes de você passar. Bota na água, espreme para depois passar ele aí no vaso. E você vê que as marcações mais artificiais elas vão desaparecendo. Vai ficando aí um efeito bem natural. E aqui vamos acertar o fundo do vaso. A gente ainda vai fazer os pezinhos desse vaso, pessoal. Passar o rolo aqui também no fundo, para ficar o mesmo acabamento. Se você não quiser fazer os pezinhos, era só fazer os furos do dreno, aí já estaria muito bom essa peça aí. E essa massa aí dos pezinhos, pessoal, ela é um pouco mais seca do que a massa normal, tá? É para ficar em pé aí mais fácil e também para agilizar o tempo aí de você finalizar esse vaso. Se botar uma massa muito mole, ela vai demorar muito para secar. Você vai demorar bastante para finalizar esse vaso. Dá uma caprichada aí no fundo, pessoal. É sempre importante demais você dar uma boa caprichada no fundo do vaso, tá? Isso aqui também é outra coisa fundamental. Você colocar uma peça em cima, reta, dar umas batidinhas. Quando você colocar esse vaso no chão, ele não ficar balançando para um lado e para o outro. Vamos também passar o rolinho aqui nos pezinhos para dar o mesmo acabamento. Ficar bem legal, ficar uma ideia de continuidade do acabamento. E agora vamos fazer os furos do dreno. Nesse vaso aqui eu vou fazer 3 furos, pessoal. E o dreno está muito relacionado com o tipo de planta que você vai colocar dentro do vaso. Se você colocar uma planta que precisa de muito dreno, você faz mais furos. Se colocar uma planta que não precisa de muito dreno, faz menos furos. E no dia seguinte, 24 horas depois, o vaso já está sequinho. Você já pode virar aí com cuidado. Se você vê que é muito difícil de você virar esse vaso, é muito pesado, você espera 2 dias aí para não correr o risco de quebrar o seu vaso e estragar o seu trabalho. E agora é só retirar toda essa areia de dentro. Você vê que a espessura fica certinha, pessoal. Muito boa, é só você utilizar essas dicas aí do vídeo que não tem erro. Tá legal? E os passos seguintes aí é você lavar esse vaso por dentro para retirar o excesso de areia, depois colocar ele dentro da água e deixar lá por mais ou menos uns 3 dias para adquirir resistência e também para evitar desse vaso vir trincar mais tarde aí. Tá aí, pessoal, mais um modelo de vaso top aí para você fazer, muito fácil mesmo, qualquer um pode fazer aí na sua casa.
Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!